Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui nesse painel sobre o tema muito interessante, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, na reunião da SBPC, e fazemos uma pergunta: o Brasil está a caminho para atingir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? E para esse debate, nós convidamos aqui, então, o Dr. João Basoli, da Universidade Federal do Tocantins. Em 2015, os chefes de Estado, de governo, representantes das organizações das Nações Unidas, se reuniram para a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável e lançaram a Agenda 2030, que inclui os 17 Objetivos para transformar o mundo, que são os conhecidos ODS. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável buscam erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todas as pessoas. E para atingir cada uma das 169 metas contempladas por esses objetivos, é preciso uma ação mundial coordenada entre os governos, empresas, a população, a academia. E nós temos um grande desafio aqui no Brasil, para a implementação da Agenda 2030, tanto no nível federal, quanto nos estados, nos municípios. São propósitos ambiciosos, transformadores e com grande foco nas pessoas mais vulneráveis. Nós vamos dar início, então, Dr. João Basoli. O Dr. João é professor associado na Universidade Federal do Tocantins, docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, é ponto focal do Grupo Ciência, Tecnologia e Inovação da Rede ODS Brasil, membro da Comissão da Agenda 2030 da Universidade Federal do Tocantins, desenvolve projetos de pesquisa e extensão voltados para a Agenda 2030. Por favor, doutor João. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite da SBPC, cumprimentar a Ima Vieira pela excelente mediação. Eu queria agregar a pergunta que é tema do debate, mais duas questões que eu acho para reflexão que são essenciais. Eu perguntaria: a noção abstrata do desenvolvimento sustentável afeta o debate acerca da Agenda 2030? Uma outra questão que eu acho que nós precisaríamos também refletir: é possível promover ações concretas integrando efetivamente conceitos das dimensões social, econômica e ambiental? Para pensar a resposta sobre essas duas reflexões propostas, eu acrescento a metáfora, a de cortar o nó górdio. Então, é um pensamento que a gente traz para iniciar o debate. E aí, os dois pontos para a nossa reflexão já especificado, a gente tem que agregar questões essenciais ao debate proposto. Então, aí, nesse sentido, creio que não seja possível falar da Agenda 2030 sem estabelecer as suas relações, especialmente os retrocessos decorrentes da pandemia da Covid-19. Embora saibamos que no Brasil temos que agregar outros elementos essenciais para entender esses retrocessos. É impossível não iniciar a conversa com a constatação das várias crises que se interrelacionam diretamente a esse tema. Eu começo relacionando a questão da FAO. Ela relata que de 2016 a 2021, a fome no mundo aumentou por volta de 80%. Isso significa 193 milhões de pessoas atingidas. São pessoas impactadas aí nos seus meios de subsistência, seus rendimentos obviamente, sofrendo aí questões relacionadas aos preços dos alimentos. Para agregar isso, mais 140 milhões de pessoas, se incluirmos os conflitos armados no mundo. E, nesse caso, estamos falando de 93 milhões de pessoas no mundo em situação de extrema pobreza, isso em 2020. Destas, 27 milhões estão aqui no Brasil. Quais são as causas efetivamente observadas por trás da fome? Conflito armado, em 2021, consumiram 2,2% do PIB mundial. Isso, com o valor despendido aí com armamento, seria possível levar assistência alimentar para 120 países no mundo. Choque econômico, inflação, desemprego e outros. Choque climático. O Brasil, especificamente, a chuva castigaram vários estados. E aí, na cidade de Petrópolis, o volume
pluviométrico chegou a 500 milímetros de água. Choque sanitário, epidemias, pragas e a pandemia relacionada a essas questões. No Brasil, né, a Unicef, agregando ao tema que nós estamos falando, publicou pesquisa em 2021 mostrando que um número considerável de crianças está deixando de fazer alguma refeição durante o dia. Né? 72% da amostragem aí de cerca de 2.000 crianças. Por exemplo, né, nesse campo de atuação, somente será possível alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável se todos os agentes envolvidos no setor agroalimentar cumprissem o seu papel. A gente está vendo que isso não está acontecendo. Né? O relatório global aí de desenvolvimento sustentável de 2022 da ONU aponta claramente a severidade e a magnitude dos desafios que estão sendo falados aqui, inclusive, nesse debate. É necessário também relacionar a questão tempo e espaço, né? E a gente tem pandemia, no Brasil especificamente, desgoverno, então temos várias questões aí que nós temos que agregar a essa abordagem. Quais são os efeitos dessa crise? O que está provocando impactos? Né? Temos que admitir um efeito cascata provocado por essas crises interconectadas, pelos choques aí já apontados anteriormente, né, que provocam vários impactos e aí afetam diretamente as poucas ações desencadeadas para a efetivação da implantação dos ODS do Brasil. E aí, por exemplo, 147 milhões de crianças perderam mais da metade da instrução presencial nos últimos 2 anos. E outras tiveram problemas com a dificuldade do uso da tecnologia, internet, equipamentos e outros. O que foi feito ou o que está sendo feito para mitigar os efeitos desse processo? Basicamente nada. Outra questão essencial interrelacionada à pandemia foi a escancarada deficiência da saúde pública. Se não fosse, mesmo com a precariedade, né, a contribuição do SUS, teríamos números de mortos inimagináveis. Lembrando, em cima desse tema, que cerca de quase 23 bilhões do orçamento autorizado para o SUS em 2020 não foram utilizados pelo Ministério da Saúde. E, nesse contexto, temos que ressaltar a emergência climática pincelada já anteriormente e que já traz consequência a bilhões de pessoas no mundo. A Europa, nesse momento, está vivendo lá situações que nós estamos, através das notícias, né, acompanhando aqui. O Brasil com as chuvas, né, agora com as secas, queimadas, enfim, várias questões que têm que ser abordadas. Mesmo diante desse quadro desenhado, que eu estou pincelando, tivemos um aumento de 6% na emissão do gás carbônico relacionado à geração de energia, né? Nível elevadíssimo e com efeitos catastróficos. Temos que repensar, né? Quero trazer também alguns dados globais que têm reflexo, obviamente, no Brasil. As projeções apontam um aumento substancial, né, da pobreza extrema, isso acima de 50%. Uma a cada 10 pessoas no mundo tem fome e outras não têm acesso à alimentação regular, né? Sua alimentação são fracionadas, aí, inclusive passando dias aí sem alimentação. Uma outra questão que é importante, a imunização reduziu, né, e possibilitou o avanço de doenças e mortes, né? A gente está falando novamente de tuberculose, malária, enfim, esses são alguns exemplos, mas outros mais. Hoje, por exemplo, os jornais falaram da baixa procura da vacina da Covid-19 pelos pais das crianças de 3 a 5 anos. É um absurdo. Precisamos tratar da saúde mental, né? A saúde mental tem que ser priorizada. 25% de jovens e mulheres são os mais afetados a nível global. Gente, 17 milhões de toneladas métricas de plástico chegaram aos oceanos em 2021. Eu já falei um pouco da educação, mas eu quero que vocês saibam que 24 milhões de estudantes, né, da pré-escola até a universidade podem não retornar às aulas, né, pós-pandemia. E nessa estrutura mostrada, é importante pontuar dados do relatório Luz, né? Assim, pelo menos aqueles dados com uma dimensão mais relevante, dados que apontam retrocesso, né, em mais da metade das metas dos ODS no Brasil, 54,4%. Diante desse quadro, né, como avançar o debate
acerca dos ODS, né, com os cortes na educação. Em 2021, representou 27%, representando quase 3 bilhões, isso refletindo diretamente na pesquisa, né? Indo para outras áreas, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos deixou de executar quase 40% do orçamento autorizado, 400 milhões, pouco e declaradamente insuficiente, né, esses valores, para enfrentar aí o quadro de aumento de violência contra a mulher, né, 12 registros a cada hora, né. Outros registros também aumentaram, como a violência contra LGBTQIA+, em torno de 29%, né? Violência contra jornalistas, intolerância religiosa. Né? E para reforçar esse quadro, né, aconteceu o aumento de 91% no registro de novas armas. Nós temos hoje população civil, né, mais armada do que os militares. Né? Portanto, estamos vivendo num país violento, com uma redução substancial dos espaços para participação e controle social, com uma redução constante de direitos arduamente conquistados, um país com fome e com nível insuportável de desemprego, um país praticante de trabalho infantil, um país praticante de trabalho escravo, preocupa ações fundamentalistas constantes, encaradas até com uma certa normalidade. Nós temos que observar essas questões. Não podemos ser coniventes a práticas negacionistas, quase que institucionalizadas. Ressalta-se, nesse contexto, as desregulamentações e sucateamento, né, de instâncias fiscalizadoras por meio de um novo instrumento praticamente institucionalizado, o da passagem da boiada. Isto, colegas, mostra um caminho oposto, né, ao da nacionalização e da institucionalização da Agenda 2030. Lembrando sempre que, embora não haja a vinculação legislativa direta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, muitos dos seus princípios coadunam com pontos da nossa Constituição Federal. Eu quero trazer aí, já caminhando para finalização, a mensagem para que tenhamos um olhar crítico e responsável para tratar desse tema. E um apreço de integrar nesse debate as cidades brasileiras, vistas por mim como a estrutura básica e essencial para pensar o desenvolvimento sustentável em nosso país. Mais de 85% da população é urbana, né? E nós temos que ter esse olhar, né, e resgatar principalmente a participação da população nas deliberações de gestão. Agradeço a todos e fico aí à disposição para as perguntas aí, né, no decorrer do debate. O meu muito obrigado. Não, só para referenciar, inclusive, eu inicio a minha fala com 2 pontos de reflexão aí que estão sendo colocados agora, né? A noção abstrata do desenvolvimento sustentável afeta, né, o debate acerca da Agenda 2030. E o segundo ponto, é possível promover ações concretas integrando efetivamente, né, os conceitos das dimensões social, econômica e ambiental. E aí, vou trazer novamente a analogia do Noel Górdio, né? Então, vamos esperar 300 anos, né, para descobrir que não dá para desatar, né, que tem que cortar. Então, é um pouco do que a professora Edna colocou, é uma reflexão que nós temos sim que fazer e pensar, né, dentro de uma estruturação, né, que nos leve a uma realidade mais concreta nesse debate. Então, é um ponto que eu gostaria só de acrescentar no que foi colocado. Seria muito interessante e ajudaria bastante se alguém sabe informar quais os canais para participar da implantação dos ODS e formas de treinamento institucional para quem está iniciando. Bom, quem implanta, né, são os governos subnacionais, enfim, né, com a orientação do nacional. O nosso debate deixou muito claro
que não há qualquer movimentação do nacional. Bom, o Ministério de Ciência e Tecnologia eu tenho acompanhado, enfim, com os trabalhos da Rede ODS Brasil, né, e não tem promovido, né, efetivamente, ações, né, nas redes subnacionais. Então, a gente não vê, tem visto, é lógico, esporadicamente alguma coisa no Rio de Janeiro, São Paulo, em Niterói tem feito um trabalho, enfim, mas só que não tem uma efetividade. Então, a implantação, ela depende e tal, e aí a gente tenta, né? Eu acho que a universidade ela tem um papel fundamental da disseminação, né? É o que a gente faz aqui na UFT, com a institucionalização, inclusive com disciplinas, né? Aqui nós temos dentro do direito a disciplina Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que está sendo disseminada agora, inclusive, para outros cursos, né? E a institucionalização também no programa programa de pós-graduação, né, isso mestrado e doutorado, em desenvolvimento regional, nós tratamos, né, desse assunto, inclusive em inventário, em disciplina com inventário. Tá? Então, eu vejo que a universidade, sim, tem um papel fundamental na disseminação, na orientação e no apoio aos trabalhos dos municípios, enfim, que estão mais próximos, né, do Estado, em alguns casos. Então, as universidades têm esse papel. Eu entendo que inclusive, um papel fundamental. A rede ODS Brasil, né, a rede Ciência, Tecnologia e Inovação, ela agrega não só universidades, né, a gente tem outras instituições, entidades agregadas à rede, que também tem o papel da disseminação, e aí sim, a disseminação envolve cursos, né, então a gente agrega aí cursos que têm uma frequência, né, pelo menos anual, a gente tem feito cursos relacionados, então, acompanhando a rede ODS Brasil, quem tiver interesse vai encontrar lá, agora no segundo semestre mesmo, a gente tem cursos relacionados né, ao tema, né, nesse sentido. Agora, a implantação, né, depende da rede subnacional, aí, estados e municípios, e as suas ações mais específicas. Enfim, obviamente que a gente vê também ONGs, enfim, algumas instituições trabalhando no sentido de fortalecer a implantação. Tá? Então, mas para quem quiser conhecer, né, a rede é um dos formatos, mas assim, a gente está vendo aqui, por exemplo, né, um mecanismo também de disseminação, então existem vários mecanismos de disseminação e entendo sim que o meio acadêmico é fundamental, né? E no nosso caso específico nós estamos orientando aqui teses de doutorado, dissertações de mestrado, enfim, trabalhos de conclusão de curso, né? Levando ao entendimento, à compreensão desse processo, né? E só que não, né? A gente não tem obtido muitos resultados positivos, né? Alguns instantes aqui é perceptível, né? Então é mais ou menos isso. E aí, né? Deixo aí o site é só procurar a Rede ODS Brasil lá no Google, vocês vão encontrar lá um material, né? Com farta uma biblioteca, enfim, com um farto material para começar, pelo menos, entender um pouco aí dessas questões.